Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo os passarinhos? Hoje a gente vai falar sobre os sentidos. A gente tem pelo menos 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que a gente pode sentir por toda a nossa pele, por todo o nosso corpo. Então tem tudo a ver com a sensibilidade e por isso é um bom tema para a gente registrar no nosso livro criativo. O meu nome é Boris Garay e você está no canal do Livro Criativo. Aqui a gente utiliza diários gráficos com vários recursos de expressão, como escrita, colagem, desenho, pintura, fotografia, caligrafia, tudo que você quiser para se expressar de uma forma lúdica, criativa e muito confortável. A nossa sensibilidade pode ser aguçada de diversas formas. Aqui no Livro Criativo, a percepção visual, por exemplo, da gente é muito maior. A gente fica atento, para enxergar os elementos visuais, as cores, as linhas, as formas. A gente utiliza também muito o tato, porque a gente trabalha de forma manual. Então, para recortar os papéis, às vezes a gente dobra o papel, a gente até, eu acho que reconhece cada tipo de papel diferente, tem tipos de papéis diferentes. Por exemplo, os papéis das revistas, que a gente utiliza muito, são mais lisos do que os papéis que a gente usa para pintar, que são mais granulados, mais ásperos, mais secos, para a tinta penetrar neles. Eu tive essa ideia de fazer essa aula sobre a percepção pelos nossos sentidos, porque uma vez eu estava no supermercado e reparei que existiam alguns anúncios ali de promoções que tentavam enganar o consumidor. Então você tem, por exemplo, nesse anúncio aqui, está dizendo que se você levar mais produtos, você vai pagar menos. Só que se você somar o valor dos produtos que ele coloca ali a mais, é o mesmo valor do preço unitário. Então você pode rapidamente querer pegar mais produtos pensando que vai pagar menos e não vai. Esse outro anúncio é ainda pior, porque ele coloca um preço com um valor em cima, na frente de uma embalagem, que na verdade não corresponde a esse preço. Ele está dizendo ali, esse valor corresponde ao preço de 1 quilo desse produto. E a embalagem tem 2 quilos, então cada embalagem é o dobro desse valor. Se você não ler esse texto que está escrito com letras pequenas, você vai ser enganado. Você vai pensar que está levando por esse valor e é o dobro do valor. Então tem que tomar muito cuidado. Você já teve alguma experiência assim? Se tiver, pode deixar aqui nos comentários, porque isso é muito importante para alertar as pessoas. Então você vai estar ajudando também a gente perceber essas coisas no nosso dia a dia. Uma outra experiência que eu tive, ainda relacionada à visão, foi uma vez que eu tinha uns 12 anos de idade e eu gostava muito de andar de bicicleta, andava muito de bicicleta e às vezes andava bem para longe de casa. Então uma vez eu saí com um amigo meu e ele estava já bem distante e eu fui atravessar um cruzamento grande assim de carros, de uma pista, e olhei para os lados para ver se vinha algum carro, não vinha, mas eu me enganei, eu acho que tinha um carro saindo do estacionamento e ele quis me alertar ali que eu estava passando no meio da rua, deu uma buzinada muito forte por trás de mim. E aí eu acho que eu perdi o equilíbrio, fiquei assim, e perdi a visão também. No meio da rua e tomei outro rumo, entrei no fluxo dos veículos, eu vi que estava todo mundo buzinando, estava meio perto dos carros, mas não estava enxergando mais nada. E eu só queria me equilibrar na bicicleta para não cair no meio dos carros, e para chegar no outro lado da rua. Então fui andando dessa forma, de repente todo mundo estava buzinando já, e quando eu cheguei no outro lado, a visão voltou, e eu fiquei impressionado, assim, como é que eu cheguei desse outro lado, como é que eu não caí, como é que eu não bati em nenhum carro, Quem dirigiu aquela bicicleta para mim, parecia uma experiência de um outro sentido, de um sexto sentido, São esses mistérios da vida aí que a gente passa. Com relação ao olfato, eu lembro que quando eu morava em Brasília, ficava meses sem chover lá. Então, quando a chuva começava a voltar, a gente sentia o cheiro da chuva. O cheiro da chuva na terra, terra molhada, o cheiro da grama molhada, tudo isso ficava muito forte para a gente. Eu lembro que a gente tinha tanta saudade da chuva que quando aparecia a chuva pela primeira vez, a gente saía para se molhar na chuva. Outro também, o cheiro assim, marcante, quando eu morava lá e ia para uma cidade de praia. Então a gente sentia o cheiro da maresia, estava chegando perto da praia, já sentia o cheiro do mar. É muito gostoso também, muito prazeroso. Com relação ao paladar, uma experiência bem presente
é que hoje, atualmente, aqui em casa, a gente começou a usar muita pimenta na comida. Então, quando a gente come alguma comida que não tem pimenta, a gente sente falta de alguma coisa, parece que está incompleto, né, o paladar. Então é engraçado como a gente vai se apegando a certas coisas, né, nos nossos sentidos. Com relação à audição, eu lembrei que eu gosto muito de ouvir música, mas só ouvir a música, sem fazer outra coisa junto, né? Porque tem gente que gosta de fazer exercício ouvindo música, gosta de dirigir ouvindo música, né? Eu não gosto muito, porque até a música ela me tira um pouco da atenção da outra coisa, né? Então eu lembro até que eu gostava muito de, quando eu queria ouvir uma música que eu gostava e me focar nela assim bem, eu apagava a luz, né, para não enxergar muito bem, né? Então eu me focava melhor na música, eu ouvia melhor aquela música, né? Então isso até é uma coisa que eu tenho que fazer mais. Acho que eu vou fazer isso com algumas músicas que eu gosto atualmente. Uma outra coisa que eu percebi assim, com a audição foi quando eu comecei a fazer esses vídeos, e aí num determinado momento a minha esposa chegou para mim e falou que eu estava falando muito né, entre uma frase e outra. Sempre parava e falava né. Então eu comecei a perceber isso também na minha fala. Uma coisa que eu não percebia antes, né? Fiquei mais atento a isso. E aí eu tento me controlar um pouco para não falar tanto dessa maneira, né? Não falar tanto né, é um tique, né? Que a gente tem, né? Já deu para reparar que os sentidos nos afetam de várias formas. Tente ficar mais consciente de como você percebe várias coisas em cada um desses sentidos. Pode ser uma experiência surpreendente. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz o meu registro no livro criativo.
Esse foi mais um tema que pode nos inspirar para fazer os nossos registros no diário. Não deixe de fazer o seu. Cada página que a gente faz, a gente se conhece um pouco mais. Então, a gente pode também mostrar isso para as outras pessoas, trocar uma experiência com elas. Às vezes a gente vai encontrar afinidades e às vezes até algumas coisas que a gente discorda. Mas com certeza tudo isso enriquece essa experiência humana. Então, se gostou do vídeo, curta, isso é muito importante aqui para o canal. Se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe. Assim a gente torna essa experiência cada vez mais sensível. Obrigado, uma boa semana e até o próximo vídeo.